Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido amigo, querida amiga que nos ouve. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, vamos agora para o segundo parágrafo nesse capítulo, os versículos 15 a 22. Espero que a sua Bíblia já esteja aberta e que você possa acompanhar a leitura da bendita palavra de Deus. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é essa efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Os fariseus, como nós vemos nesse texto, estavam no encalço de Jesus. Queriam de alguma maneira fazer com que ele caísse em alguma palavra, ou caísse em contradição e desse causa que eles, por exemplo, pudessem prendê-lo ou levá-lo para averiguação e assim tirassem Jesus de circulação ali naquele momento do templo. Nós precisamos entender que nessa semana em que Jesus estava no templo, o templo estava abarrotado de pessoas. Era a semana da festa da Páscoa e, como nós já dissemos antes, a população de Jerusalém crescia 5 vezes mais. Tamanho o número de pessoas que afluíam ali. E isso realmente incomodava os fariseus, porque muitas pessoas estavam dando ouvidos aos ensinos de Jesus. O texto aqui diz que os fariseus, não propriamente os fariseus, mas seus discípulos, se juntaram aos herodianos. Aqui nós temos 2 grupos distintos. Os fariseus, de modo geral, eles não gostavam do fato de que tinham que pagar imposto ao Império Romano. Eles ficavam aborrecidos, chateados com isso. E os herodianos eram um grupo ligado ao rei Herodes, e eles, sim, esses consentiam e achavam que era correto pagar o tributo. Muito bem, esses 2 grupos se unem e resolvem tentar pegar Jesus em uma questão técnica acerca do tributo, e perguntam se Jesus acha que é certo o pagamento do tributo ao império, já que os fariseus certamente achavam que isso era ruim, queriam que o império os isentasse porque eles tinham que pagar impostos próprios ali por causa do templo. Mas o fato é que Jesus responde de maneira muito sábia. Mas antes de dar a sua resposta, Jesus diz o seguinte, o texto diz o seguinte: Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Jesus vai no cerne da questão que eles estão trazendo e chama esses questionadores de hipócritas. Por que eles seriam hipócritas? Porque eles eram, na verdade, opositores. Os herodianos não concordavam em quase todas as coisas com os fariseus, mas aqui, no intuito de induzir Jesus a erro, eles se juntam numa tentativa nefasta de tentar pegar Jesus
em alguma palavra, grupos então que são quase inimigos naturais se juntam não com um bem comum, não com um propósito nobre, mas com um propósito sorrateiro de fazer Jesus cair em alguma questão. Por isso Jesus os repreende duramente e os chama de hipócritas. Mas a resposta de Jesus é surpreendente. Jesus diz então, no verso 19: mostrai-me a moeda do tributo. E trouxeram-lhe um denário. O denário era o pagamento devido a uma pessoa por um dia de trabalho. Jesus então está apontando para o fato de que, na verdade, o tributo pedido pelo império não era algo injusto. Era o equivalente ao pagamento de um dia de trabalho. Um dia de trabalho era um imposto devido. Certamente isso não era algo tão pesado que não pudesse ser suportado. E então Jesus dá uma resposta surpreendente ao que eles a resposta. Eles trazem o denário e Jesus então responde, ou melhor, Jesus pergunta: de quem é esta efígie? Ou seja, de quem é o rosto que estava impresso num lado da moeda? E de quem é a inscrição? A inscrição estava no outro lado da moeda, ou seja, assim como é costumeiro em qualquer moeda, não é? Do lado tem o rosto de alguma autoridade do império. No caso aqui era o próprio rosto de César, que era o imperador, e do outro lado alguma inscrição que fazia alusão ao império. E eles responderam: de César. Jesus então disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus surpreende na sua resposta porque, em primeiro lugar, Jesus consente com o fato de que o pagamento do imposto é devido. Nós lemos em outros lugares da Escritura que, por exemplo, em Romanos, e o próprio Jesus já tinha afirmado que os governos são estabelecidos pelo próprio Deus. Pilatos, ao questionar Jesus sobre a natureza do seu reino, recebe a resposta de que ele estava ali naquela posição de governo exatamente porque era a vontade de Deus. Ou seja, como nós lemos em outras partes da Escritura, os governos humanos são estabelecidos pelo próprio Deus e são governos que têm o direito de receber o seu imposto. É óbvio que Jesus falaria algo se o imposto fosse absurdo, se o imposto não fosse devido, mas Jesus, de forma correta, diz: dai a César o que é de César, ou seja, dai ao governo aquilo que é devido, pagai o imposto porque isso é lícito, isso é algo que é legal, é da lei. Mas Jesus também diz: e dai a Deus o que é de Deus. Jesus, na verdade, volta àquela questão contra os próprios fariseus e os herodianos, porque certamente havia alguns deles que de forma ilícita sonegavam o imposto ao imperador, ou talvez havia entre eles alguns que, para satisfazer a questão do imperador, deixavam de dar a Deus aquilo que era correto. Na verdade, o que Jesus ensina aqui é um perfeito equilíbrio. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E isso é um princípio que serve para nós também. Muitos às vezes questionam pesados impostos que nós pagamos. Muitos na nossa sociedade reclamam da pesada carga tributária, talvez parcialmente de forma correta. É certo que às vezes a carga tributária nos parece bastante pesada, mas isso não quer dizer que nós temos o direito de, como cristãos, de sonegar, de não pagar aquilo que é devido ao governo, porque afinal de contas, dessa maneira o governo faz as suas coisas e paga os seus empregados, enfim, de alguma maneira, pelo menos parcialmente, os impostos revertem em alguma coisa para
para a população. Muitos hoje têm questionado essa questão da corrupção e se sentem tentados ou procuram justificar a sua sonegação ou o não pagamento dos impostos simplesmente porque tem em si ou no seu coração ou na sua mente o pensamento de que porque o governo está usando mal, ou porque há sonegação, porque há mau uso do dinheiro, então eu não vou pagar o meu imposto. Nós não podemos justificar dessa maneira. Nós não podemos simplesmente achar que porque há corrupção, porque há mau uso do dinheiro, que estamos corretos em sonegar ou em reter aquilo que é imposto e aquilo que é devido. Nós devemos, como cristãos, cumprir o que manda a lei, pagar os nossos impostos, e aí sim teremos todo motivo para cobrar dos nossos governantes o bom emprego, o bom uso do dinheiro que é pago em termos de impostos. Se nós estamos sonegando, se nós estamos deixando de fazer aquilo que é certo, justificando ou tentando justificar de alguma maneira que faça parecer que aquilo que é errado e que estamos fazendo, ou que alguma pessoa está fazendo, ou seja, a sonegação, e tenta parecer que é certo porque há corrupção no governo, nós estamos redondamente enganados. Nós não podemos pagar o mal com o mal. Nós não podemos tentar recuperar uma situação fazendo outra coisa errada. Nós devemos fazer aquilo que é certo, não importando o que acontece depois. A responsabilidade do governo é a responsabilidade do governo. Se alguém está fazendo mau uso do dinheiro público, certamente a lei o pegará, certamente alguém trará ele a juízo, mas não cabe a nós, como uma justiça própria, uma maneira de fazer justiça com as próprias mãos, fazer algo errado, que é a sonegação, à guisa de que estamos, na verdade, fazendo algo certo porque o governo está empregando mal o nosso dinheiro. Esse é um alerta para nós. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ambos são corretos. Pagar aquilo que é do Senhor ou devolver o dízimo ou oferta é o que é certo. E também pagar ao governo o que é devido, o imposto, também é correto. Essa é a expectativa de Jesus para nós, os cristãos, sem dúvida. Jesus vai continuar a ser questionado, ele ainda será questionado mais uma vez por outro grupo, mas nós só veremos isso no nosso próximo encontro. Até lá então, que Deus abençoe sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.